Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenshi, nesta edição que está sendo gravada no dia 21 de março de 2021. Tá? E representa o quinto episódio, dessa temporada aqui que pega o primeiro semestre de 2021. Tá? Bom, e sempre lembrando a vocês, tá certo? Que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E o tema dessa semana, infelizmente, vai ter que ser de novo sobre a pandemia do coronavírus, que está aqui semana após semana, ela continua escalando níveis cada vez mais desastrosos no nosso país. Onde pelos dados, que eu tenho acesso até o 20 de março, lá do CONAS, do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, tá certo? Nós temos que no Tocantins, tá certo? Já chegamos à marca de 131,7 mil infectados, e 1.791 óbitos aqui só no estado do Tocantins. Enquanto no Brasil, tá certo? Já estamos beirando a marca dos 12 milhões de infectados, já temos 11,95 milhões de infectados, e o número de óbitos já está em 292,75 mil óbitos, que mostra, que torna bem provável, infelizmente, que nessa próxima semana nós devemos passar da marca de 300 mil óbitos por coronavírus no Brasil. E são dados que começam a apontar uma escala cada vez mais acelerada do crescimento do coronavírus, tanto no Brasil quanto aqui no estado do Tocantins. Algo que pode ser percebido principalmente se for acompanhar os dados de evolução da doença semana após semana. Então, considerando esses dados, principalmente apresento aqui para vocês agora os dados semanais sobre o coronavírus, por exemplo, no Tocantins, que são os dados que são apresentados semana após semana, tá certo? Bom, onde no gráfico de cima aqui, bom, nós temos então, os dados semanais de novos infectados, a cada semana, aqui no estado do Tocantins, e o gráfico de baixo representa o número de óbitos na semana, em cada semana. Bom, e como vocês podem notar, no gráfico de cima, por exemplo, você já tem que o número de infectados já passou do pico da pandemia do coronavírus em 2020, aqui no estado do Tocantins, onde na última semana nós tivemos, só na última semana nós tivemos 7.043 infecções detectadas pelos testes aqui no Tocantins, enquanto no pico da pandemia em 2020, chegou ao máximo de infectados na semana de 6.812. Então vocês podem ver, o crescimento da pandemia agora já ultrapassou o pico da pandemia. Isso fica mais gritante na questão da quantidade de mortes por coronavírus no estado, onde você tem que da última semana, então tragicamente nós tivemos 131 mortes por coronavírus na última semana em Tocantins, e está muito superior ao pico da pandemia no ano passado, onde se chegou no máximo em 87 óbitos por Covid-19 no Tocantins. E são números que refletem o que está acontecendo de verdade mesmo nos hospitais aqui do estado, onde onde semana após semana estamos tendo a maioria dos hospitais do estado com leitos de UTI 100% ocupados. Bom, certo? Então são dados cada vez mais alarmantes que ocorreram por baixo dos descasos de prefeitos, prefeitas e do governador do Tocantins, bom, onde desde o início do ano eles foram promovendo a reabertura do comércio, certo? Deram libera geral a necessidade de isolamento social durante uma pandemia, certo? E já estavam cantando tanta vitória antes do tempo que você teve até o governador do estado, o governador Mauro Carlessi do DEM, certo? Soltando o decreto na calada da noite, autorizando a retomada de aulas presenciais aqui no estado. Mesmo sob protesto da classe dos docentes, os professores e professoras do Tocantins, apontando para a imbecilidade dessa medida, certo? Que
Felizmente ele teve que recuar ao longo das últimas semanas, né, conforme a pandemia foi crescendo, tá? E também porque os dados mostravam também que em São Paulo, que se tinha feito tomada de aula presencial, tá? Os dados em São Paulo mostravam resultados desastrosos. Então tiveram várias mortes por coronavírus, tá? E muitas infecções dentro da comunidade escolar que estava participando dessa retomada das aulas presenciais, né? Tá certo? Então aí o professor Mauro Calesso foi obrigado a recuar, mas recuar na base de uma recomendação, né? Foi um recuo meia boca, né? Tá certo? Bom, e foi uma atitude muito responsável, porque só um debilóide, tá, seria incapaz de ver que era uma atitude que não ia dar certo, tá? Somente essa atitude de tentar liberar a aula presencial no crescimento de uma pandemia, né? Que agora se mostra mais grave que foi no ano de 2020, né? Tá certo? Isso mostra claramente, né, a parcela da culpa, né, do que está acontecendo aqui no estado, tá, das autoridades locais, tá, que não entenderam a gravidade da situação da pandemia do coronavírus, e principalmente na questão da segunda onda do Covid, que está crescendo com tudo no Brasil, né? Tá certo? Eu falo parcela da culpa, tá? Eles têm que ser apontados como culpados com certeza, tá? Mas o maior culpado de tudo o que está acontecendo no Brasil na questão da pandemia continua sendo do desgoverno Bolsonaro, tá certo? Adotou por mais de um ano de pandemia a política de negacionismo, tá? De ignorar as recomendações de especialistas e cientistas da área, né? Tá certo? Que passou todo o ano passado, né, sabotando as medidas de isolamento social, tá? Ficar sabotando até mesmo a máscara, né? Tá certo? Sabotar as compras de vacina, tá? Onde eles tiveram ofertas de compra de vacina no passado, simplesmente rejeitaram porque eles queriam ficar na política do charlatanismo da cloroquina, né? Tá certo? E mais recentemente, né, tá bom? Tivemos também, né, dentro da atuação, né, desse Ministério da Saúde, né, de Bolsonaro com o Pazuello, tá bom? A comprovação de que eles até cancelaram a compra de kit para intubação, né, em agosto de 2020, tá? Então são kits que são necessários para auxiliar os profissionais da saúde no processo de entubamento dos pacientes para colocar nos respiradouros, tá? Kit que está fazendo muita falta agora com o colapso dos hospitais em todas as regiões do nosso país, né? Tá certo? E esses números são refletidos também nos dados semanais, tá? Onde está a situação mais grave ainda na questão nacional sobre a pandemia do coronavírus, tá? Onde temos aqui então, né, o gráfico de novo dos dados do CONAS, né, tá certo? Os dados semanais do CONAS, né, tá certo? O gráfico de cima novamente é do número de infectados, tá, onde dá para perceber o crescimento acelerado, tá, do número de infectados no Brasil, que está muito superior ao do ano passado, tá? Onde só da última semana, tá bom, foram contaminados em uma semana 511 mil, né, brasileiros e brasileiras, tá certo? Bom, que está muito superior, tá certo, ao pico da pandemia no ano passado, que chegou a infectar no máximo 319 mil pessoas no ano passado, no pico da pandemia de 2020. Tá? Isso sem considerar que ainda temos o problema da subnotificação. Esses números, com certeza, os números reais, com certeza são muito superiores a esses dados. Tá? O que é notado principalmente na questão dos óbitos, tá? Onde só da semana passada faleceram por coronavírus no Brasil, tá, mais de 15,66 mil brasileiros, tá, por conta do coronavírus em uma semana, tá? Considerando que mesmo no pico da pandemia em 2020, tá, o número de óbitos na semana alcançou no máximo 7,7 mil óbitos na semana, tá bom? Tá certo? E são dados que continuam crescendo sem parar aqui no Brasil. E a tendência é de continuar piorando, tá? Porque o alto número de infectados ele reflete também, tá, nos próximos dados seguintes de óbitos, tá? Infelizmente. E nesta última semana, nesses últimos momentos que tem se mostrado, né, um momento desastroso e muito delicado para a situação dos brasileiros e brasileiras em nosso país, né, com que o desgoverno Bolsonaro e seu Ministério da Saúde perdeu tempo nessa semana, tá? Felizmente eles perderam tempo essa semana, né, na novela da lambança, lá da troca de ministros da saúde do desgoverno Bolsonaro, tá?
onde foi anunciado, né, no início da última semana, tá certo? A saída do ministro da Saúde, General Pazuello, aquele general que não sabia nada de saúde, mas estava administrando a saúde, tá bom? E em seu lugar foi anunciado o nome de Marcelo Queiroga, né, tá certo? Que é um dos médicos que estão dentro da ala bolsonarista, né, tá certo? Puxa-saquismo ao Bolsonaro, né? E que foi, né, foi anunciado como novo ministro da Saúde, né? Aí lembre-se que o critério básico, né, para participar desse desgoverno Bolsonaro, tá, são basicamente três, né? A incompetência, né, tá certo? A ignorância, né? E é claro também, né, tá certo? O puxa-saquismo, né? Bom, e são critérios que com certeza Queiroga, né, já está à altura, né, desses critérios, né? Onde já temos, por exemplo, né, a primeira foto dele lá, né, dando uma entrevista, né, logo que seu nome foi anunciado, né, que ele fala lá da importância da máscara, mas já aparece na entrevista com o nariz para fora da máscara, por exemplo, né, certo? Bom, já mostra o que está por vir desse novo ministro, né? E por que se perdeu, né, uma semana nessa história, né, que pode estender para a próxima semana também, né? Por quê? Por duas razões, né? A primeira delas, né, que o Queiroga ainda não tomou posse ainda como ministro, né, tá certo? Porque ele ainda está com ligação com empresas na área de saúde, né, tá bom? E é um critério básico para assumir um ministério, né, tá bom, do governo de estado, né, tá certo? Que não tenha nenhum vínculo com empresas privadas ou com organizações privadas, né, certo? E é uma coisa que vem então da incompetência do desgoverno Bolsonaro, porque o básico do básico do básico, quando você vai pôr uma pessoa nova em algum ministério, é primeiro ver os antecedentes e ver quais impedimentos que ainda existem antes da pessoa assumir o cargo, né? E como não foi feito nem esse beabá, né, básico de qualquer gestão, né, então está se perdendo tempo na nomeação, para fazer a nomeação desse novo ministro, né? Outra razão também, tá, é porque o desgoverno Bolsonaro ainda está procurando um cargo para botar lá o general Pazuello, tá? Porque estão preocupados, porque obviamente ele vai ser indiciado, né? Vai ser com certeza investigado, grande chance de ser preso, né? Tá bom? Então, como eles têm maior preocupação em proteger os seus comparsas, né, do que a saúde da nação, tá? Então o Ministério da Saúde está lá vago, né, porque eles estão procurando ainda um lugar para botar o Pazuello para ele conseguir ainda a sua imunidade, né, enquanto durar o desgoverno Bolsonaro, né, certo? E é nessa palhaçada então que se perdeu a semana passada, tá, onde tivemos então uma semana então com o Ministério, né, sem nenhum ministro, né, para tomar as ações, tá, onde você tem lá um momento, né, o ministro Pazuello, né, tá certo, que não está fazendo nada porque está para sair, né, e não tem preocupação com a saúde da nação brasileira, né. Do outro lado você tem o possível futuro ministro, né, Marcelo Queiroga, né, cujo nome ainda não foi anunciado, né, não foi dada a posse a seu cargo no Ministério da Saúde, né. Então o posto ficou vago durante essa semana, né, tá certo, no momento que o país continua descendo ladeira abaixo, né, onde você tem, por exemplo, o Rio de Janeiro já tem quase 500 pacientes, né, na fila de espera por um leito de Covid, né, para poder pegar o leite de Covid. Até lá ele vai estar lá morrendo por falta de oxigênio ou por falta de atendimento, né. Bom, também tem as notícias que vêm de São Paulo, que os estoques de oxigênio em 54 cidades do estado de São Paulo estão em estado crítico, tá? Então está correndo o risco de repetir, né, a crise de oxigênio em Manaus 54 vezes no estado de São Paulo, tá? Então, enquanto o país continuar desabando, tá? Então nós perdemos uma semana com essa novela, né, da troca de ministros, esse desgoverno de delinquentes, né? Bom, tá certo? E o pior de tudo, né, que mesmo que se faça essa troca de ministros, será que podemos ter uma boa perspectiva do que vai vir a acontecer? Né? Infelizmente não, né? Porque além de ter feito essa primeira aparição, né, com o nariz para fora da máscara, né, você tem que esse futuro ministro, né, certo? Bom, anuncia que sua primeira ação, né,
como ministro da Saúde, depois que tomar posse, tá? Vai ser ir para os hospitais para ver se as pessoas estão morrendo mesmo de Covid-19. Né? Certo? Então a tragédia, estamos tendo um desastre de contornos, né? Apocalípticos no Brasil, né? Tá certo? Bom, e tem lá um ministro duvidando que isso esteja acontecendo, né? Tá vivendo lá no conto de fadas, né? Tá bom. Ou talvez saiba que é um conto de fadas, né? Que ele está propondo, né? Mas o que importa mais é puxar o saco do Bolsonaro, né? Do que, de novo, a saúde dos brasileiros e brasileiras do nosso país, né? Certo? E uma novela em que nós temos de novo o Bolsonaro continuando fazendo as sabotagens, né? Às medidas contra o coronavírus, onde ele entra durante essa novela da lambança da tropa de ministros, né? Você tem lá o Bolsonaro acionando o STF, né? Para derrubar as medidas restritivas, né? Contra o coronavírus, as medidas do lockdown, né? Que, como falei antes, vários governadores, vários prefeitos ainda estão fazendo essas medidas de forma incompetente, tá? De forma desorganizada, tá? E até mesmo isso Bolsonaro quer sabotar, né? Aquilo que eu tinha falado na semana passada, quando ele tinha mostrado um pequeno recuo das suas atitudes depois do discurso do Lula, né? Mas eu tinha falado, também tinha dado atenção que a palavra de Bolsonaro não vale mais que uma nota de R$3, né? Tá certo? Bom, o que só comprova agora. Então, logo na semana seguinte ele volta na sua política, então, né? De aliança com o vírus, tá? E contra a vida dos brasileiros e brasileiras, né? Por isso que temos que continuar aumentando o movimento pelo fora Bolsonaro, tá? Tá certo? Bom, tá? Tem que continuar ainda essa militância, tem que continuar insistindo nesse discurso, tá? Tá bom? Tá certo? Até o pessoal, até aquelas pessoas da elite, né? Brasileira, o pessoal do Centrão, até esse pessoal começar a se tocar do que está acontecendo, né? Tá bom? Tá certo? Que parece que está começando a ter um semancol nessa questão, mas ainda não estão sensibilizados com a morte de centenas de milhares de brasileiros, tá? Então talvez se a gente ficar quieto, né, talvez eles esperem mais umas 100 mil mortes aí antes de começar a tomar uma atitude, né? Então vamos continuar com a pressão dia após dia, semana após semana, tá? Para começar a dar uma mudança nesse cenário o quanto antes, tá? Porque quanto antes a gente conseguir fazer o fora Bolsonaro, tá? Vamos estar salvando cada vez mais a vida de dezenas até centenas de milhares de brasileiros e brasileiras do nosso Brasil. Então, com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje, tá? Então, sempre lembrando que vamos estar sempre fazendo esforço aqui para retomar nos nossos episódios, né, da Programa Análise Conjuntura, tá? Ao longo do final de semana, tá? Ou talvez com uma perspectiva de sair até segunda de manhã, pelas questões de edição de vídeo, né? E o tempo que se leva para carregar esses vídeos na plataforma do YouTube, né? Tá certo? Mas aí fiquem sempre preparados nesse período, né? Vai estar sempre saindo esses vídeos, então, da Análise de Conjuntura com o professor Fabiano Quente, tá? E também sempre fazendo aquela mensagem final, que caso seja interesse de vocês, tá? Bom, vocês podem clicar no botão redondo que aparece aí no lado do vídeo, né? Tá certo? Para fazer a inscrição no canal, tá? E assim ter acesso mais rápido às últimas informações aqui do nosso espaço. Então agradeço a atenção de todos vocês, né? Nos veremos de novo na semana que vem.